O Botafogo segue a busca do seu treinador, mas hoje eu não vou falar sobre as especulações, eu não vou falar sobre prós e contras de técnicos que estão sendo comentados pela torcida do Botafogo. Eu quero, na verdade, dar a minha opinião e começar, na verdade, se for possível, uma campanha em pró da contratação de um técnico que eu considero o técnico ideal para esse momento do Botafogo. Eu conto para vocês, obviamente, depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfinho Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Então, antes da gente começar a fazer a nossa análise aqui, começar a bater o nosso papo, eu quero pedir para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos do canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Por apenas um cafezinho por mês, você se torna membro helenos e helenas do canal do Caboclo e recebe conteúdos como esse aqui que você está vendo agora. Porém, o pessoal que é membro já viu antes de você. Então não perca tempo, torne-se agora membro helenos e helenas. Só clicar nesse botãozinho aí embaixo que está escrito Seja Membro e correr para o abraço. Se você também quiser apoiar o canal do Caboclo, você também pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, e você pode colocar lá qualquer valor que você quiser contribuir e deixa também sua mensagem, deixa sua crítica, qualquer coisa que você quiser, que eu faço questão de ler aqui quando eu estiver ao vivo ou então quando eu estiver gravando os vídeos aqui do canal do Caboclo. Segue a busca do Botafogo por um técnico. E nos últimos programas aqui no canal do Caboclo, você me viu falando sobre especulações de técnicos, não especulações que surgem através do próprio Botafogo. São nomes que vão surgindo nas mídias alternativas e também vão surgindo na mídia tradicional. Eu cheguei a fazer uns prós e contras dos técnicos aqui mais falados, e a gente falou do Pedro Caixinha, a gente também falou de outros técnicos como Sérgio Conceição, que até então era tido como talvez o principal alvo do Botafogo, né? Há indícios de que, inclusive, o Botafogo chegou a conversar com o staff do Sérgio Conceição, mas a coisa acabou não evoluindo porque ele mesmo declarou o desejo dele de permanecer em Portugal. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi fazer o inverso. Eu não estou especulando, não existe nenhuma informação com relação a isso, não existe nem sequer indício que o Botafogo tenha procurado o nome que eu vou falar aqui, mas só por uma análise de contexto, analisando o contexto do Botafogo e analisando o contexto de vida deste treinador, eu cheguei à conclusão de que este treinador seria o nome ideal para o Botafogo. E eu vou explicar todos os pormenores por que eu acredito que esse nome seja o ideal para o Botafogo. Antes de eu falar o nome, eu quero saber se você consegue adivinhar de quem eu estou falando. Pode colocar aí nos comentários aí embaixo todos os nomes que você acredita, que você gostaria, na verdade, de ver como técnico do Botafogo. Antes de eu falar sobre ele, o mais importante é a gente lembrar o seguinte: a torcida do Botafogo parece que ela já entendeu mais ou menos qual é o perfil do técnico que a torcida, na verdade, aceitaria. A gente não quer, o torcedor do Botafogo não quer, na verdade, um nome que seja mais do mesmo, como Renato Paiva. Por isso que a indicação do Pedro Caixinha e a possibilidade do Botafogo fechar com o Pedro Caixinha, de cara, já deixou a torcida do Botafogo com os dois pés atrás. Eu, particularmente, nem acho o Pedro Caixinha um mau técnico. E acho, inclusive, o Pedro Caixinha bem melhor do que o Renato Paiva. A questão é que, realmente, e aí eu concordo também com a maioria da torcida do Botafogo, não seria, digamos assim, um upgrade muito grande com relação ao trabalho que o Renato Paiva vinha fazendo aqui. E também acho que o perfil do Caixinha não se encaixaria, não casaria muito bem com o atual elenco do Botafogo. A gente precisa de um técnico que tenha mais experiência, obviamente, do que o Pedro Caixinha. A gente precisa de um técnico que tenha uma proposta de jogo que se encaixe muito melhor, né? E eu já estou dando spoiler aqui, mais ou menos, do perfil, né, que eu andei analisando. E a gente precisa de um perfil que seja um perfil muito mais de um gestor, com muito mais ascendência, na verdade, sobre os jogadores, com mais experiência, com mais rodagem, e que seja um nome, na verdade, que possa ocupar não somente a posição de técnico, que isso é óbvio, essa é a primeira função, mas que também seja um gestor de futebol, não que seja um diretor de futebol, mas que tenha essa figura de gestor de futebol, algo muito parecido com aquilo que o Textor pensou no momento que o Textor trouxe o Luiz Castro para o Botafogo.
Vamos falar sobre o Textor. A demissão do Renato Paiva passa, obviamente, pela insatisfação do Textor com relação ao trabalho do Renato Paiva e por ele entender que o trabalho não vinha na direção do Botafogo Way, daquilo que o Textor chama de Botafogo Way. E Botafogo Way, na cabeça do Textor, pode não estar claro para todo mundo o que é Botafogo Way na cabeça do Textor, mas eu aqui posso dizer para vocês o seguinte, pelo menos dentro de campo, Botafogo Way é um sistema de jogo bem organizado, de preferência jogo posicional, porque o jogo posicional é quase hegemônico hoje no mundo, e ele te dá um senso de organização muito bom, porém com uma mescla desse jogo posicional com talento sul-americano. E quando eu falo sul-americano, não estou falando somente de brasileiros. Você tem talentos argentinos, talentos uruguaios, você pode eventualmente ter chilenos, equatorianos, colombianos. Ou seja, você mesclar, né, o talento dos jogadores sul-americanos com uma organização de jogo bem europeia. Isso para o Textor seria o casamento perfeito. Quando você vê a bola rolando, você vê uma solidez defensiva, obviamente, mas um time que sempre tenha mais posse de bola, um time que sempre tenha muita velocidade quando for sair para o jogo, um time que deixa a defesa adversária sempre muito confusa e com muita dificuldade, na verdade, de conseguir anular as principais jogadas. E o mais importante, que nunca tenha medo, a palavra coragem virou um valor dentro do Botafogo, virou um valor dentro daqueles 7 valores que o Textor, né, implementou dentro do Botafogo. A coragem é uma palavra-chave. E quando você detecta falta de coragem, como foi o caso do Renato Paiva, na maneira como o Renato Paiva, sei lá, como ele pensou que o Botafogo poderia ir mais longe, ele muito mais focado nos resultados que aquela formação que ele achou no Botafogo poderia dar para ele, e também uma questão de postura, porque não é só uma formação, não é o fato de você jogar com 3 volantes que te faz um time defensivo, é a maneira como você encara o jogo. O Textor percebeu que aquilo ali não tinha nada a ver, né? O sistema do Renato Paiva não tinha nada a ver com aquilo que ele entende como Botafogo Way. Então vamos falar do nome que eu considero ideal. Não estou inventando a roda, é um nome que alguns torcedores do Botafogo já falaram e que está disponível no mercado. Trata-se de Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal, na minha opinião, tem o perfil ideal para se tornar o técnico do Botafogo. E eu gostaria, inclusive, de fazer com que esse vídeo aqui, se ele vai chegar no Textor, se ele vai chegar nos diretores de futebol do Botafogo, isso eu não sei. Eu sei que chega para você que está assistindo aqui agora, que é torcedor alvinegro. Se você concordar com os meus argumentos aqui, pega esse vídeo e compartilha com o máximo de pessoas possível, porque eu acho que é uma questão de repente, isso aqui virar uma campanha. Até o momento que eu gravava esse vídeo aqui, não existia nem menção ao nome de Carlos Carvalhal no Botafogo. Apenas alguns torcedores aqui e acolá, nas minhas lives aqui, eu vi algumas pessoas comentando, e eu gostaria de transformar isso aqui, esse vídeo, né, esse conteúdo que eu estou fazendo aqui agora, talvez numa sementinha, no início de um movimento para que Carlos Carvalhal seja pelo menos contactado, para que Carlos Carvalhal seja considerado uma das prioridades do Botafogo, mesmo que a gente tenha que esperar, sei lá, uma semana a mais, o que não seria muito bom, mas eu acho que ele teria o perfil ideal. Vamos lá, vamos entender. Ele se encaixa no Botafogo Way? Sim, ele se encaixa muito bem no Botafogo Way. Porque o Botafogo Way dentro de campo é justamente aquilo que o Carlos Carvalhal entrega nas suas equipes. Geralmente você tem uma equipe ali que tem aquela coisa da saída de 3 jogadores, você sempre joga, ele no caso sempre joga com 2 jogadores no meio de campo, um jogador que seja muito bom de articulação, né? E um jogador que seja muito bom de pegada também. Isso casa muito bem com o fato de você ter hoje, pelo menos por enquanto, no elenco do Botafogo, jogadores como o Gregory e o Marlon Freitas, mas o próprio Alan nessa equipe também poderia entregar muito bem isso que o Carvalhal gosta de ver nas equipes dele. Ele gosta de laterais que tenham, digamos assim, uma tendência, um DNA mais ofensivo, porque ele gosta que esses laterais participem sempre do processo de criação das jogadas, não somente da construção, mas principalmente na fase de criação das jogadas.
Ele gosta de times que têm os jogadores sempre muito abertos, que é uma característica marcante do jogo posicional, de você sempre ter jogadores muito abertos, mas você sempre ter uma troca de bolas muito rápida, que é uma coisa que a gente não via no time do Renato Paiva. Você via o time do Botafogo tocando bola de uma maneira extremamente morosa, como se a gente estivesse assistindo futebol nos anos 80, que é uma coisa, é uma velocidade de jogo que não existe mais no futebol atual. É muito datado aquilo que o Renato Paiva faz. E, gente, e não é uma questão de jogo posicional ou não posicional. O Textor gosta do jogo posicional, passa pelo Botafogo Way o jogo posicional, e o jogo posicional não tem problema nenhum. Pelo contrário, ele é solução. O Luiz Henrique, técnico do PSG, ele é jogo posicional na essência. Não é bonito pra caramba ver o PSG jogando? O Kompany, pelo Bayern, também joga de maneira posicional, embora a distribuição dos jogadores dele e a formação que ele costuma entrar sejam diferentes do Luiz Henrique, mas não é bonito ver o Bayern jogar? O Manchester City, por exemplo, pode até ter um sistema de jogo um pouco mais previsível, posicional, porém um pouco mais previsível, mas muito difícil de bater, não é bonito de se ver. Então, quando a gente fala de jogo posicional, existem várias vertentes do jogo posicional, existem várias maneiras de você utilizar a base do jogo posicional para conseguir aqueles objetivos que você quer. No caso do Carvalhal, é muito claro a filosofia do jogo posicional incutida no trabalho dele, porém, a maneira como ele entende o futebol, que o futebol precisa, no momento que você está fazendo a construção do jogo, de você sair rápido da defesa para chegar logo no campo de ataque, sem precisar ficar cozinhando muito galo. Quando você chega na zona de criação, para você estimular, ele estimula que jogadores se aproximem muito e que eles façam as trocas de bola muito rápidas. Para vocês terem uma ideia, o Arthur Jorge é da escola do Carvalhal. O Carvalhal tem uma longa e extensa história no Braga, e o Arthur Jorge chegou a trabalhar nas categorias de base do Braga quando o próprio Carvalhal era técnico do Braga. Então, o Arthur Jorge tem o Carlos Carvalhal como uma grande referência de técnico na vida dele. Então, seria mais ou menos algo, não exatamente como o Arthur Jorge fez no Botafogo, mas seria, inclusive, uma maneira de você aperfeiçoar aquilo que o trabalho que o Arthur Jorge fez no Botafogo. É óbvio que eu não vou entrar aqui em detalhes táticos, mostrar para vocês Campinho e as entrevistas do Carlos Carvalhal. Eu vou deixar alguns links para vocês aqui na descrição, para não deixar esse vídeo aqui muito extenso, mas eu peço encarecidamente para vocês que assistam essas entrevistas que eu vou deixar aqui do Carlos Carvalhal, mas não somente entrevista, mas as análises táticas que são feitas do trabalho dele, para vocês terem uma noção mais completa daquilo que eu estou falando. Agora, quando a gente fala de técnico ideal, a gente não pode somente olhar por um lado. Para o Botafogo, na visão do Botafogo, na minha opinião, o Carlos Carvalhal é o nome ideal. Mas e o Carlos Carvalhal? Qual é o projeto de vida dele? Será que ele olharia para o Botafogo, enxergaria o Botafogo como um projeto para a vida dele? Será que ele poderia se encantar com aquilo que o Botafogo tem para oferecer? Será que o Carlos Carvalhal se seduziria pelo Botafogo? Pois então, vejamos, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês a carreira do Carlos Carvalhal. Ele é um técnico de 59 anos, ele está disponível no mercado, o último trabalho dele foi pelo Braga, tá? E a campanha do Braga esse ano, né, nessa temporada, não foi assim, digamos assim, uma campanha que coloque, digamos assim, o Braga, que tenha em algum momento colocado o Braga na disputa pelo título. Mas, como o óbvio, né, já está dado, o Braga hoje é a quarta força de Portugal. Ele ficou a 11 pontos do Sporting, que foi campeão. Terminou o campeonato em quarto colocado, com 60... Na verdade, não. O Braga acabou terminando o campeonato português na quarta colocação com 66 pontos, né? Teoricamente bem distante ainda de Sporting, de Benfica e de Porto. Porém, à frente do Santa Clara, do Vasco Matos, que em algum momento flertou com esse quarto lugar, né? Do campeonato português. Mas assim, a gente não vai analisar somente o trabalho do Carlos Carvalhal pela essa última passagem dele pelo Braga, que inclusive ele chega no Braga substituindo o substituto do Arthur Jorge, já pega o time em andamento com alguns atletas que foram importantes naquela época do Arthur Jorge, já fora do clube, né?
E ele também não participou da montagem do elenco do Braga. Então, terminar o quarto campeonato português com o Braga, com um elenco que ele não montou, a gente não pode dizer que tenha sido um trabalho ruim. Tá? Ele tem uma média de menos de um ano de permanência pelos clubes. Isso aqui pode parecer uma coisa ruim, mas eu explico por que isso aqui pode ser, na verdade, uma vantagem para o Botafogo e por que isso aqui pode ser mais um dos motivos pelo qual o próprio Carvalhal possa se interessar pelo Botafogo. Obviamente que ele tem licença UEFA Pro, né? E aqui eles falam que a formação preferida dele é o 4-2-3-1. Porém, é muito comum ver o Carlos Carvalhal também trabalhando com 4-3-3, com variações de 5-3-2. É muito comum ver ele utilizando muitas variações durante os jogos de suas equipes, tá? Bom, então vamos lá. O Carlos Carvalhal, ele tem também muitas passagens por muitos outros clubes pelo mundo. Ele tem essa última passagem, obviamente, pelo Braga, que eu estou falando, mas ele também passou pelo Olympiacos, da Grécia, passou pelo Celta de Vigo, na Espanha, pelo Al-Wahda, lá nos Emirados Árabes. Ele passou anteriormente pelo Braga, Rio Ave. Ele esteve na Inglaterra, na verdade, no país de Gales, né, como técnico do Swansea, mas jogando pela Premier League. Inclusive, ele teve uma vitória muito interessante contra o Liverpool na época, ainda com Mané, Firmino, né? Foi um jogo muito interessante. Antes ele havia trabalhado no Sheffield Wednesday, também da Inglaterra. Ele trabalhou no Istambul, ele trabalhou no Besiktas, ele trabalhou também no Sporting, foi treinador, ou seja, Marítimo, o Asteras Trípoli, por aí vai, né? A carreira dele é bem extensa, né? A questão é que o Carvalhal, com 59 anos de idade, ele não é um técnico que tenha conquistado muitas taças. Ele, na verdade, ele tem uma taça da Liga de Portugal e uma taça de Portugal, uma delas vencida, inclusive, com o próprio Braga. E aí chega no momento da carreira do treinador em que ele precisa tomar uma grande decisão na vida dele. Ali por meados de 2020, quando Jorge Jesus deixa o Flamengo, ele recebe um convite do Flamengo para vir para o Brasil. Ele se encanta com o projeto que foi apresentado para ele naquela época. O Flamengo, então, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, com um plantel ainda muito recheado. O Flamengo ainda nadando de braçadas no futebol brasileiro, só Flamengo e Palmeiras ali rivalizando. Naquele momento que vir para o Flamengo significava praticamente mandar no futebol brasileiro, jogar sozinho, né? E a proposta seria para substituir, obviamente, o Jorge Jesus. Tudo levava a crer que ele seria o treinador do Flamengo. O único motivo que fez decliná-lo do convite foi a família, que ele dá o maior valor do mundo à opinião da esposa e dos filhos. É um cara muito, muito apegado à família. E a decisão de não vir para o Brasil passou diretamente pelo declínio da sua esposa, de dizer que não gostaria que naquele momento eles viessem para o Brasil. Aí você pergunta, poxa, Tarso, se ela recusou daquela vez, ela pode muito bem recusar agora. Pode, obviamente que pode. Só que a gente precisa levar uma coisa em consideração. Ele é um treinador de 59 anos de idade, tá? A gente pode dizer que um treinador de 59 anos de idade, hoje, né, se você pegar a média dos treinadores, dos principais treinadores à frente dos principais clubes mundiais, hoje em dia, você pega o Luiz Henrique, você pega ali o Xabi Alonso, né, você pega o próprio Guardiola e tal, a idade do Carvalhal já está acima da idade desses outros que eu mencionei. Os principais clubes brasileiros, talvez, hoje também, já estejam apostando em técnicos mais jovens. Olha o Flamengo com Felipe Luiz, olha o próprio Palmeiras com Abel. O Abel é um treinador jovem, né? Considerado muito jovem. E esses treinadores, todos eles, né, pelo fato deles estarem aqui no futebol brasileiro e em clubes dominantes, todos eles já conseguiram levantar títulos muito importantes em suas carreiras. O Arthur Jorge veio para o Brasil e ficou um ano no Brasil, talvez, aliás, ficou até menos de um ano no Brasil e conquistou os dois títulos mais importantes da história do Botafogo e os dois títulos mais importantes do continente, que são o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América.
Em 2025, a gente pode dizer que a hegemonia do futebol brasileiro não está mais concentrada no Flamengo. A gente pode dizer que o futebol brasileiro hoje, principalmente com o crescimento das SAFs, se transformou num futebol mais, digamos assim, é, é, mais distribuído. Pelo menos o Botafogo, o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, eu acredito que também vai brigar bem forte em cima. E muito em breve também Bahia vai estar brigando ali na frente, brigando por títulos e conquistando títulos. O futebol brasileiro ele deixa de ser, na verdade, um futebol mais com aquela cara de futebol espanhol e ele passa a ser um futebol mais competitivo. As chances que ele tem de conseguir conquistar um título no Brasil, pelo menos em curto prazo, estariam justamente nos clubes que eu mencionei. Porém, os clubes que eu mencionei aqui, dos clubes que eu mencionei aqui, todos eles têm técnicos estáveis e que nem sequer passam perto de alguma mudança nesse momento. O Flamengo não fala em substituir o Felipe Luiz, a não ser que ele receba alguma proposta de fora do país. Então, enquanto isso não acontecer, o Felipe Luiz vai continuar tendo todo o apoio do Flamengo, da mídia, né, que apoia demais o trabalho dele, e ele já tem títulos, né, na carreira dele recente. Abel é indiscutível, né? O prestígio que o Abel tem no Palmeiras. Só sai se ele quiser, né? E aparentemente houve a renovação de contrato dele. Ele ainda provavelmente vai ficar aqui por mais um ano, talvez até o final dessa temporada. A gente não precisa esperar. Dos técnicos principais que a gente tem hoje, dos times principais que a gente tem hoje no Brasil, só o Botafogo se encontra nesse momento sem o técnico. E quando eu falo dos times principais, eu estou falando dos times que brigam por alguma coisa, que brigam por título. E times também que sejam capazes de entregar um bom plantel, um bom elenco. E, principalmente, neste momento que o Botafogo se encontra sem técnico e há alguns dias de abrir a janela de transferência, o novo técnico poderia ter uma participação direta na formação do elenco que ele vai trabalhar, pelo menos no próximo semestre. Tudo isso seria muito atraente do ponto de vista técnico para o Carlos Carvalhal. Aí entra o fator família, tá? A família para ele é um fator muito importante. Eu diria para vocês que para o Botafogo também é um valor muito importante. Isso não é da boca para fora. Obviamente que os jogadores se referem ao plantel do Botafogo como uma família. O Botafogo é uma grande família. E olha que a gente tem uma saída, entrada, uma rotatividade, na verdade, de jogadores muito grande. Mas o ambiente do Botafogo continua sendo um ambiente muito familiar, tá? Isso falando ali do clube. Mas a esposa, os filhos não vivem o clube, né? Para o Botafogo também, e a gente vê, só fazendo uma comparação muito rápida com o Arthur Jorge, ele chega, obviamente, com a esposa aqui no Brasil, mas a maneira como ele sai, envolvendo outras coisas, né, que não nos interessam, mas que foram fatores que foram também determinantes para a saída dele, talvez com o Carlos Carvalhal a gente não tivesse, tá? Por quê? Porque o Carlos Carvalhal tem uma situação com a família dele, de ser um cara muito apegado aos filhos, muito apegado à esposa. Então, você tem aí, na verdade, até um desejo que a família, na verdade, dele seja muito bem preservada, seja muito cuidada. E eu tenho certeza que qualquer conversa com ele, nesse sentido, levaria, obviamente, em consideração o bem-estar da família dele, o melhor bem-estar da família dele. Obviamente, trabalhar no Brasil, né, principalmente na faixa salarial desses caras, desses técnicos, assim, principalmente técnicos com renome internacional, são coisas muito importantes, são coisas, a gente está falando de quantias muito grandes. O cara viria para o Rio de Janeiro para viver uma vida de rei, para trabalhar num lugar excepcional, para morar em lugares excepcionais, para os filhos talvez estudarem em escolas excepcionais e para ter uma vida realmente extremamente confortável no melhor lugar, nos melhores lugares do Rio de Janeiro e com muita segurança também. Então, todo aquele perrengue que a gente passa, né, que o cidadão comum, trabalhador, assalariado, que vive numa cidade difícil como o Rio de Janeiro passa, isso está muito distante da realidade dessas pessoas que vêm para cá. O próprio Arthur Jorge se encantou com o Rio de Janeiro, porque a cidade é apaixonante. O Rio de Janeiro é uma cidade apaixonante. E para quem tem uma condição privilegiada de vida, né, financeiramente falando, então é como se você estivesse morando numa ilha dentro de uma outra cidade. Então, eu não acredito que isso talvez fosse o problema, desde que isso fosse muito bem conversado, desde que isso fosse muito bem
elaborado. Agora, tem um fator que pode, de repente, influenciar demais na decisão dele, inclusive no convencimento da própria família. O Carlos Carvalhal, ele com certeza é um técnico muito melhor do que a quantidade de títulos que ele tem na prateleira dele. Ele é um técnico que optou, na verdade, por fazer um intercâmbio muito maior, por estar em vários lugares ao mesmo tempo, porém, trabalhando em lugares onde a conquista de títulos fosse uma coisa mais difícil, né? Isso deu para ele uma diversidade, um conhecimento de trabalho muito grande, mas não deu títulos para ele, não deu troféu, não deu taça. Então, esse é o tipo de coisa que ainda falta na carreira do Carlos Carvalhal. E com 59 anos de idade, isso pesa cada vez mais. Obviamente, sei lá, se ele de repente resolve parar ou se aposentar aos 65 anos de idade, aos 70 anos de idade, a gente não sabe, né? E faço votos para que ele chegue muito saudável, o mais longe possível, trabalhando, obviamente, mas a carreira de técnicos de ponta hoje no futebol estão ficando, ela está se mudando cada vez mais e cada vez mais técnicos mais jovens estão assumindo essa responsabilidade e estão, na verdade, brigando ali por uma carreira mais longeva e com uma quantidade cada vez maior de títulos. Talvez o Botafogo surja na vida do Carlos Carvalhal nesse momento como a grande oportunidade que ele teria na vida dele de, primeiro, trabalhar no Brasil, que é um desejo que ele sempre teve, e ele nunca escondeu isso nas entrevistas dele, que ele sempre gostou, sempre gostaria da possibilidade de trabalhar no Brasil. Ele esteve muito perto disso com o Flamengo e não conseguiu vir, porque naquele momento, principalmente depois da pandemia, a família entendeu que não era o melhor momento, mas agora parece que todos os fatores estão confluindo para que a situação ideal se apresente para o Carlos Carvalhal, para que ele e a família dele tomem a decisão de vir para o Brasil, caso, obviamente, eles sejam convidados pelo Botafogo, de vir para o Brasil e, sim, poder casar as duas coisas, trabalhar no mercado, que é muito competitivo e tende a crescer cada vez mais, porque a liga vai sair no Brasil. Os clubes brasileiros, na sua participação na Copa do Mundo, demonstraram uma força que surpreendeu todo mundo, mas principalmente os europeus. Tá? Isso é um fato também. Agora, o mais importante, ele vir para uma equipe que é muito competitiva, que tem capacidade de investimento e que pode dar para ele uma coisa que falta no currículo dele, que são títulos. Um cara que sabe muito de futebol, um cara que consegue implementar sistemas de jogo muito bacanas, muito bonitos, mas que ainda não conseguiu o título, não conseguiu as taças, aquilo que faz muita diferença na carreira de um técnico vencedor. Eu não tenho a menor dúvida, né, que se fosse convidado, se o Botafogo pudesse pelo menos fazer esse movimento de convidar o Carlos Carvalhal a assumir o Botafogo, que isso não mexeria com ele e que isso não mexeria, obviamente, com a família dele também. Eu espero mesmo, tá? Isso aqui, esse vídeo aqui tem, na verdade, esse intuito de criar ou de começar, talvez, um movimento, uma campanha para que Carlos Carvalhal venha para o Brasil. Um outro fator, e o último fator que eu acho que pode fazer muita diferença. Eu acredito, e aí eu vou precisar muito da opinião de vocês aí nos comentários, que o Carlos Carvalhal, se fosse escolhido como técnico do Botafogo e aceitasse o convite para trabalhar no Botafogo, seria um técnico que chegaria no Brasil com um nível de rejeição baixíssimo entre os alvinegros. E eu digo isso com muito conforto, porque todos os alvinegros, meus amigos e também pessoas que nem são minhas amigas, com as quais eu converso também, todo mundo falaria muito bem do Carlos Carvalhal e todo mundo entenderia que seria um nome que chegaria maduro no momento certo da carreira, com ambição de brigar por coisas que ainda não tem na carreira, que é uma coisa importante, que inclusive é um dos valores da Eagle, quando o Textor contrata jogadores, passa muito por isso também, jogadores que talvez ainda tenham muito mais por brigar na carreira, porque precisam ou querem conquistar muito mais do que aquilo que já conquistaram. Então, o nível de rejeição, na minha opinião, do Carlos Carvalhal seria extremamente baixo, assim, nem comparado aos nomes que foram ventilados até o presente momento. Eu quero saber se você concorda, discorda da minha opinião. Você gostaria de ver Carlos Carvalhal
como técnico do Botafogo? Se você gostaria, deixa aí embaixo nos seus comentários. Se você não gostaria, também pode justificar sua opinião, não tem nenhum problema, beleza? Se você gostou desse conteúdo, eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 e considere também enviar um Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix. Se você gostaria de ver Carlos Carvalhal no Botafogo e gostaria de também criar esse movimento, espalhe esse conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas. No momento que eu gravava aqui, não existia nenhuma notícia ainda com relação ao próximo técnico do Botafogo, então vá que dá tempo, vá que vale a pena, né, que a gente comece esse movimento e que isso possa, inclusive, chegar no próprio Carlos Carvalhal e sensibilizá-lo, beleza? Eu vou ficando por aqui, você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.